Lênio, você escreveu um belo artigo aqui sobre o caso do juiz que expulsou o advogado negro que serviu água à ré. Eu vou passar o vídeo e aí eu queria... Vale, porque só no meu Twitter foram 928 mil. 929.600 agora. Opa, já aumentou. Vai chegar a 1 milhão. Vai chegar a 1 milhão. Vamos lá. Stephanie com a Estela no colo. Tira a água, que eu não autorizei. A água para eles é quando eu autorizo com um copo d'água. O senhor não está aqui para servir água para as pessoas, o senhor está aqui como advogado. Tá? O copo com vidro não é autorizado. Tá? A função não é, o senhor não é servir água aqui. Agora, não servir eles, eu concordo com o senhor. Tá. Agora, servir, o senhor deixa para o pessoal daqui, tá? O senhor faz seu trabalho de advogado aí, tá? Eu faço o serviço que eu quiser. Não, o senhor não faz o serviço que eu quiser. Se o senhor não quiser que eu não sirva ela, que inclusive está no momento debilitado, está quase chorando, por isso que eu ofereci água para ela, tudo bem. Sim, o senhor tem que requerer para mim. O senhor tem que requerer para mim, tá? O que eu vou fazer, se eu vou fazer trabalho de advogado, se eu vou fazer trabalho de serviçal, ou se eu vou limpar o chão da rua, não, o senhor está completamente enganado. Aqui dentro, o senhor só faz serviço de advogado. Do contrário, o senhor é retirado daqui pela presidência. Entendeu? Por favor, os dois policiais, retire esse advogado daqui. Tá? Não, pode tirar os dois, é ordem judicial. Retira os dois aqui agora. Retira os dois daqui. Pode, por favor, apoio para eles aí. Retira daqui agora. Retira daqui agora. Entendeu? Isso é para aprender a respeitar a ordem judicial aqui. Coisa medieval, é chocante mesmo isso aí. O juiz se chama Carlos Alberto Garcetti, da primeira vara do Tribunal de Júri de Campo Grande, e o advogado é o criminalista Willer Almeida. E isso virou reclamação disciplinar no CNJ. Lênio Streck, por favor. O interessante disso, tem duas coisas aí, né? Uma, né, a Associação dos Magistrados lá do Mato Grosso do Sul acha isso bem normal, que o juiz estava na dele e tal, a questão é legal, etc. Quero saber o que se a OAB acha a mesma coisa, se o CNJ acha a mesma coisa, e uma outra questão, que é o Ministério Público, que é o fiscal da lei e protetor da cidadania, quedou-se silente, nada fez, talvez até tenha apoiado o juiz. Realmente, o Brasil vai muito mal, a gente precisa falar sobre as instituições. O que aconteceu? Por que nós estamos regredindo? Estamos ficando cada vez mais autoritários. E essa história do para você aprender quem manda, isso é uma coisa aquilo, dos donos do poder, assim, você sabe com quem você está falando, eu sou o juiz. Então, poxa, não é assim que se faz. Eu fui promotor 29 anos, e acompanhei e nunca vi algo desse quilate acontecer. E tem piorado agora. Tem piorado. Eu, por exemplo, eu não tenho um relato desse tipo quando eu era promotor. E se o juiz tivesse feito isto, eu teria feito intervenção. O juiz não tem esse direito. E aí ainda tem uma, entre aspas, coincidência, né, do advogado ser negro, né, que isso também parece ter ajudado o juiz a ser mais ríspido, mais grosseiro, né, porque o juiz foi grosseiro. Se ele não cometeu ilícito, e essa é uma questão que tem que ver, né, isso cabe ao Corregedor Nacional do CNJ, verificar. Agora, né, Kiko, no mínimo a questão de ter sido grosseiro, né? No mínimo.
Uhum. Ele não pediu desculpas. A Associação de Magistrados devia dizer: olha, o juiz se excedeu, o juiz. Não, eles dizem que é absolutamente normal tudo isso, uma corporativista. Agora, isto aí, somado com aquele caso de São Paulo agora, que amarraram aquele sujeito que furtou lá, feito um porco, ou uma caça de um animal caçado, que faltou só botar um pau assim para pendurá-lo, né, tipo pau de arara, e ainda negaram o habeas corpus para ele. Deve ser um homem muito perigoso, né? Deve ser um sujeito muito perigoso por causa de furtar 2, 3 coisinhas. Ficar preso, velho, num Brasil, la lei é como la serpiente, solo pica os descalços mesmos, porque é só essa gente que acaba nas mãos do sistema. O sistema é feito para pegar esses pequenos. Então, nós temos muitos problemas, nós precisamos urgentemente de um divã, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. O Brasil não conhece o Brasil, e se conhece e nada faz é porque o Brasil é cínico. Uhum. Porque o Brasil pode não conhecer o Brasil, ok. Mas se o Brasil conhece o Brasil e continua fazendo a mesma coisa, ele é cínico. O Brasil é cínico, então. Ou o Brasil não conhece o Brasil e precisa conhecer, ou o Brasil conhece e é cínico, não tem terceira margem aí nisso. O criminalista falou que ofereceu água porque a mulher estava visivelmente emocionada. Dava para ver, né? E mesmo que ela não tivesse nada, qual o problema de servir água? Pois é. Qual é o problema de servir água? Eu queria entender. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pois é, pois é. E aí ele fala assim: foi um ato de civilidade, de humanidade que o próprio juiz não teve. Não vejo nada além de ego e vaidade. Ele falou assim também: meus colegas me conhecem por ser um advogado forte, mas tem um momento que você chega em casa e aquilo faz com que você desabe. O sentimento de ter sido humilhado, retirado de uma audiência, como se fosse um bandido, como se tivesse cometido um crime, é uma sensação de humilhação muito forte. É inevitável a gente ver aí o que o Silvio Almeida chamaria de racismo estrutural em ação, é isso que você acha também? É algo assim. Tem algo aí, algo tem aí, né? Tem aí como no cara levado pelos pés e pelas mãos, né? Pela polícia, isso, né? Exatamente. Tem, como dizia o Reinaldo, diria eis o é da coisa. E eu digo eis a coisa do é. E nesse caso, assim, o advogado, quer dizer, fica também na mão do juiz que se coloca como autoridade absoluta e age como um Torquemada, é isso, né? Claro. É porque falta aí o sentido do Estado democrático, o sentido da cidadania, do respeito ao outro, falta aí falta a outridade, né? Falta a humanidade e a outridade. Outridade no sentido de reconhecer o outro como alguém, e não simplesmente como um subordinado seu. O que ele fez com esse advogado é algo que faz com que nós tenhamos que urgentemente olhar para dentro, né? Como falei, o Brasil precisa refletir-se para saber como é que nós chegamos a esse ponto. Como? O que fizemos? Desculpe. Saúde. Oi, obrigado. Esses episódios, teve também um episódio de São Paulo há pouco tempo, também escrevi sobre isso, em que a juíza disse para o advogado, humilha o advogado, e diz: se você para chegar no meu lugar tem que estudar muito, assim, como se ser advogado fosse menos. Como se ser advogado fosse menos que juiz, menos que promotor, menos que fiscal, menos que defensor.
A advocacia brasileira é um exercício de humilhação cotidiana. Que é uma coisa impressionante. Eu escrevi isso e publiquei no meu Twitter. Esquece todas as minhas coisas, esquece tudo que eu já fiz, foi por empatia. Sim. Eu fiquei profundamente, eu me coloquei no lugar do advogado. Empatia é isso. E eu fico sentindo a dor que ele sentiu ao ser retirado pelos policiais. Cara, não tem dinheiro que pague essas coisas. Então, eu tenho certeza que os 929 mil, quase 1 milhão de pessoas que seguiram no meu Twitter isto, também, de certo modo, ou de todo modo, devem ter se sentido empaticamente relacionados com isso, né?